Graças a Deus, queridos, fico muito feliz de você ter clicado nesse link. Isso revela que você está interessado em conhecer um pouco mais do meu assistente. E aqui nesse vídeo, é um vídeo mais longo, porque ele tem a proposta de ajudar as pessoas que estão interessadas a entender melhor sobre o assistente, visto que ele é um produto inovador. A gente nunca viu essa realidade, principalmente se tratando de aconselhamento no Ministério Pastoral. Porém, a gente não pode negar que hoje, com a inteligência artificial, todo esse trabalho de informação, principalmente, tem sido muito facilitado. Você vai perceber que esse meu assistente, ele não é um chat comum do GPT que você clica lá, faz algumas perguntas e ele vai trazer informações baseadas em todo o conhecimento que ele tem na internet. Não, aqui no assistente você vai ser guiado por um método que eu criei dentro de um processo de mais de 15 anos, trabalhando com pastores e líderes, lidando com as minhas próprias debilidades e toda a revelação e visão bíblica que o Senhor me deu em todo esse processo e que muitas pessoas acabam se identificando. E uma coisa interessante que eu sinto de compartilhar é que muitos não sabem, mas antes de eu fazer teologia, eu queria fazer psicologia, porque na verdade eu sempre me interessei pelo comportamento humano, eu sempre entendi que tinha algo que estava impedindo algumas pessoas de avançarem na vida, com relação a crenças, a sentimentos, a pensamentos que não permitiam que essas pessoas aplicassem os princípios da palavra de Deus. Porém, na época, eu recebi um direcionamento de Deus de que eu deveria fazer teologia, e porque o Senhor queria me revelar primeiro o fundamento, a palavra de Deus, como fundamento de tudo aquilo que hoje eu estaria construindo. E uma coisa interessante é que em muitos lugares que eu pregava, quando eu acabava, várias pessoas me procuravam e me perguntavam: o senhor também é psicólogo? Eu falei: não, porque o senhor falou igual meu terapeuta, o senhor falou algumas questões que eu tratei na terapia nesses dias. Ou seja, isso revela que o Senhor sempre me deu uma visão terapêutica do Evangelho. O Senhor sempre me mostrou uma visão terapêutica através da palavra de Deus. E muitas pessoas que já participaram dos nossos congressos seminários se identificaram com o Cura Minha Noiva, exatamente porque, ao invés de simplesmente a gente tratar de temas teológicos, eu sempre trabalhei com a questão humana do homem e da mulher de Deus. Vários conflitos, várias situações que a gente vive no cotidiano, porque grande parte dos seminários e congressos que eu realizei nasceram da minha dor. E toda vez que eu estava em uma luta na minha vida, eu sempre pensava que eu não estava sozinho e que várias pessoas estavam passando pela mesma situação e esperando alguém que conseguisse sair e pudesse mostrar que tinha saída. E agora mais uma ferramenta nasceu desse meu processo. Depois do burnout, eu passei 7 meses afastado, onde passei por um processo terapêutico, e nesse tempo eu clamei, eu busquei, eu me aprofundei, e usando também todo o meu interesse, o meu conhecimento por tecnologia e principalmente hoje inteligência artificial, Deus me permitiu então juntar todo esse conteúdo que eu adquiri durante tantos anos e colocar tudo em um método e fazer com que esse assistente te conduzisse através de um método que eu quero te explicar nesse momento. Para isso eu quero te convidar a vir comigo para minha tela, onde eu vou te explicar como o assistente funciona e como você pode adquirir. Vamos lá? Preste atenção comigo que eu vou te mostrar como ele funciona na realidade. Eu coloquei aqui um sentimento. Mesmo estando com pessoas, sinto que não pertenço a nenhum lugar. Quero entender de onde isso vem. Eu dei um exemplo aqui. Você pode colocar qualquer sentimento que está te angustiando ou que você deseja buscar entender a raiz disso. Veja que antes de começar a falar com você sobre o que você perguntou, ele sempre na primeira conversa vai dizer o seguinte: antes de começarmos, preciso deixar claro, esse processo foca em consciência e autogoverno, não substitui atendimento pastoral presencial, acompanhamento clínico ou psicológico e não fornece diagnóstico. Você entendeu? Ele é uma ajuda, ele é uma ferramenta, ele não substitui o seu acompanhamento pastoral e nem o seu acompanhamento terapêutico,
mas ele vai ajudar, inclusive, a você levar para o seu pastor ou para o seu terapeuta muitas emoções e sentimentos e pensamentos já elaborados. Olha como é que ele trabalha com você. O que você trouxe toca lugares muito sensíveis da alma. Essa sensação de não pertencer, mesmo rodeado de gente, geralmente não nasce do agora. Ele costuma ter raízes antigas, silenciosas e muitas vezes camufladas por anos. E não há nada de errado em você por sentir isso. Significa apenas que algo dentro de você está te pedindo luz. Consegue entender? Nesse primeiro momento ele está te validando, ele está te recebendo, ele está valorizando aquilo que você está apresentando, para que a partir daí ele possa te conduzir de uma forma mais específica. E aí ele sempre vai trazer um embasamento bíblico. Por exemplo, na caminhada cristã, a Bíblia mostra pessoas que, mesmo escolhidas e amadas por Deus, carregavam esse estranhamento interno. Gideão, por exemplo, ouviu de Deus, homem valente, mas por dentro ele se sentia o menor da casa do seu pai. Mefibosete foi convidado para a mesa do rei, mas só conseguia se enxergar como um cão morto. Às vezes, o que Deus diz não encontra espaço porque uma crença ocupa o lugar. Você está entendendo como é que funciona essa realidade? Você está entendendo como é que ele vai te conduzindo? Ele vai aprofundando, ele vai trazendo embasamento bíblico e daqui a pouco neurocientífico para que você consiga compreender como que as crenças foram geradas dentro de você, como vários homens e mulheres de Deus vivenciaram essa realidade, mas acima de tudo, como você ressignificá-la. Vamos voltar para a tela aqui. E é aqui que entra um ponto importante. Quando alguém sente que não pertence, normalmente não é o ambiente que rejeita, é a lente interior que impede a chegada. A dor vem de uma interpretação que diz: eu não sou suficiente, não sou desejado, não posso descansar. E essa lente nasce onde antes faltou validação, presença ou amor sem condição. Você acabou de nomear algo importante, mas vamos um pouco mais fundo. Quero te ouvir antes de avançar. Quando essa sensação de não pertencer aparece com mais força, ela costuma vir mais de grupos grandes, em amizades específicas, na família ou até mesmo dentro da igreja. Vamos colocar aqui uma resposta comum. Todos esses lugares, principalmente na igreja. Que eu vou colocar aqui lugares que você não deveria se sentir inseguro. Mas olha que coisa interessante. Olha a resposta que você então vai receber e como ele vai te conduzir nesse processo. Entendo. Quando isso aparece em todos os lugares, mas fica mais intenso dentro da igreja, isso me diz que não estamos falando apenas de convivência difícil. Tem algo mais profundo aí dentro. Algo relacionado ao lugar onde você esperava encontrar descanso, mas encontrou tensão. E quando o coração se melindra nesse ambiente, a ferida costuma ganhar um peso espiritual, que não é pequeno. Perceba que Jesus chamou a igreja para ser corpo, família e mesa. Mas quando dentro desse ambiente a pessoa se percebe por fora, o coração cria uma leitura que não é sobre o ambiente inteiro. É sobre algo dentro de você que aprendeu a se proteger antes mesmo de se aproximar. Você não é a sua experiência, mas as experiências antigas podem moldar lentes que hoje ainda te governam. Você não fez nada de errado trazendo isso. Pelo contrário, você está abrindo uma janela que muita gente passa a vida inteira escondendo. Agora, antes de irmos para interpretações, quero te ajudar a organizar o terreno. Às vezes, a sensação de não pertencer dentro da igreja nasce de 3 lugares. Uma ferida antiga que a igreja apenas desperta, um padrão de autoexigência que impede descanso ou uma expectativa de como eu deveria ser,
que nunca se cumpre e machuca. Mas eu não quero supor nada sobre você. Quero entender a sua história, não encaixar você em uma categoria. Então, me conta com calma. Quando foi a primeira vez dentro da igreja que você se percebeu deslocado, como se tivesse ali de corpo, mas não da sua alma? Você consegue perceber? Ele vai fazendo perguntas, ele vai te conduzindo por um método que eu criei, que te leva a parar, nomear, ressignificar, realinhar e prosseguir. Então, não tem como você conseguir identificar algo se você não parar e não fizer perguntas específicas e não aprofundar aqueles sentimentos e buscar de fato entender de onde ele nasceu. A partir daqui, ele vai te conduzir em um processo de perguntas e é algo muito especial porque você não tem que ficar preocupado com o que ele vai pensar de você. Ele é uma máquina, porém uma máquina que vai te conduzir dentro de um método bíblico que há mais de 15 anos eu uso no Congresso Cura Minha Noiva e através dos princípios terapêuticos que eu aprendi na minha própria restauração. Você consegue entender? Esse é o diferencial do meu assistente para qualquer chat. Qualquer chat no GPT, você vai colocar lá as suas perguntas e ele vai te orientar a partir de todo o conhecimento que existe na internet. Mas esse daqui, ele vai te conduzir por um método que eu criei, baseado na palavra de Deus, baseado em princípios de neurociência, baseado em mais de 15 anos de experiências de atendimento, de ministrações com pastores e líderes. Você consegue entender a profundidade disso? E ele não serve apenas para te ajudar a encontrar as suas crenças, mas até mesmo você, pastor e líder, ele vai te auxiliar nos seus aconselhamentos pastorais, porque ele vai te ajudar a entender como fazer as perguntas certas para cada realidade que você vai enfrentar na sua vida. Então agora eu vou te mostrar como você pode adquirir, porque algumas pessoas estavam com uma certa dificuldade. Então vamos para a minha tela novamente. Se você clicou no link que está na minha bio ou que eu te mandei, você vai cair nessa página, que é a página de compra do produto, onde aqui você vai ter algumas orientações sobre o produto, sobre o que ele responde. Vão ter várias informações aqui, vai inclusive te mostrar aqui, olha, qual o caminho, ó, conheça o caminho da sobrevivência ao governo da sua própria vida. As 5 etapas que o assistente percorre com você para destravar o seu chamado e desenvolver a sua paz. Tá vendo? Ó, mapeamento da experiência, desconstrução de crenças e lentes, quebra de padrões e reações, despertar da consciência e a escolha e, no final, o autogoverno, a mordomia do coração. Tem aqui alguns testemunhos, eu não coloquei todos, mas alguns, de algumas pessoas que antes de lançar eu liberei para teste. Sabe como a Apple faz, como todos os aparelhos de telefone, quando vem uma nova atualização, eles liberam para que desenvolvedores possam experimentar? Eu fiz isso com pastores, eu fiz isso com homens comuns, mulheres comuns, com líderes, com psicólogos, com terapeutas, com psiquiatra, e daí nasceu esses testemunhos que eu vou trazer inclusive mais em breve. Você vai ver aqui a lista de depoimentos e logo depois, uma coisa muito importante, existem 2 valores que você vai encontrar diante de você. Esse primeiro valor, R$ 49,90 por mês, porque de repente você só quer usar ele por um mês, só quer usar ele por 2 meses, porque você quer tratar algo bem específico. Ou tem esse outro plano aqui, anual, que você vai pagar uma vez só, anualmente. Você pode dividir, inclusive, em até 12 vezes de 36, mas se você fizer o pagamento à vista, ele sai por 350 e você vai ter o ano todo essa ferramenta à sua disposição 24 horas por dia para te ajudar em qualquer situação pessoal, mas também ajudando outras pessoas. E aí basta você clicar, ó, cliquei aqui
no 49, ele então vai abrir uma página, tá vendo? Aqui você vai colocar as suas informações, né? Aqui está esse valor porque eu estou entrando na minha página e ele tem já um valor lá meu, mas ele vai aparecer para você aqui R$ 49,90. Então você vai colocar aqui seu e-mail, vai criar a sua conta e aí basta você vir aqui e de repente colocar no Pix ou no seu cartão, mas no Pix. Quando você clicar aqui no gerar código ou copiar o código, você vai ver que ele vai abrir logo dizendo que o seu acesso foi liberado. Por quê? Porque você vai ver que aqui em cima, tá vendo? Tem aqui, ó, isso aqui tem que estar marcado, tá bom? Quero ter um período grátis. E ele explica, ó, você terá 3 dias para experimentar o produto gratuito. Prestou atenção? Mesmo que você escolha o Pix, mesmo que você copie o link do Pix, você não precisa fazer o Pix. Ele já vai liberar para você e você vai começar a usar por 3 dias ilimitadamente. Até que no 3º dia ele vai bloquear, perguntando se você deseja dar sequência, e aí é só você fazer o pagamento. Uma outra coisa importante é que esse aplicativo está na Hotmart. A Hotmart é uma plataforma de produtos digitais, onde lá você vai ter muitos produtos, inclusive, quem sabe eu estou falando para algumas pessoas que já usaram essa plataforma. Mas vamos imaginar que você nunca usou. Não tem problema, é só você clicar aqui, ó, entrar com o seu e-mail e criar a sua conta. Normal, como em todos os lugares, você vai botar o seu e-mail, você vai criar a sua senha, ele vai mandar um código para o seu e-mail, você vai pegar aquele número que ele mandou, vai colar de novo aqui na plataforma e automaticamente ele vai te jogar para a sua página de produtos. Quando você chegar na sua página de produtos, é só você clicar então na minha foto bonita, o meu assistente pastoral, ele vai pedir novamente o seu e-mail e ali você então vai cair nessa página aqui, onde, tá vendo, do lado aqui são todas as conversas que você já fez. Inclusive, se você não quer que alguém veja, é só você chegar aqui, ó, excluir. Eu não quero, já tive a minha revelação, já entendi e eu não quero que ninguém veja isso aqui. Acabou. E logo depois ele estará pronto para mais uma conversa. E uma última questão importante: quando você for tratar dos seus assuntos, é importante que cada assunto seja uma nova conversa. Não misture na mesma conversa vários temas diferentes. Então, se você vai falar sobre uma crença de validação, fique nela até que ele te revele a raiz. Vamos imaginar que no decorrer da conversa veio à sua memória uma outra situação que te angustia. Você abre uma nova conversa e é só você colocar. Então você vai escrever exatamente aqui tudo aquilo que você quiser. Entendeu, queridos? Como é fácil, como é fantástico essa ferramenta? Então, se fez sentido para você, se você entendeu, porque a proposta desse vídeo é mostrar o que é o assistente, é mostrar como ele funciona, é mostrar como você pode adquiri-lo e tirar as suas dúvidas sobre os valores. Qualquer dificuldade, pode entrar em contato conosco e nós vamos te orientar. Você consegue perceber que essa ferramenta pode ajudar muitas pessoas que já estão feridas, decepcionadas porque muitas vezes abriram a sua vida num gabinete, daqui a pouco sua vida estava sendo espalhada, seus problemas estavam sendo espalhados, pessoas mandando recado para você. Com esse assistente você não vai ter esse problema. Você vai poder ali, de uma forma muito sigilosa, uma forma muito particular, é você com você e o Espírito Santo. Você vai poder colocar ali as suas crises, as suas dúvidas, os seus questionamentos e poder ser orientado biblicamente através desse assistente. Inclusive, eu faço questão de insistir, essa ferramenta ela não anula o gabinete pastoral, até porque você vai ver que existem momentos que não adianta você ter só as informações, não adianta você só já saber qual é a sua crença, de onde ela nasceu. Muitas vezes vai haver a necessidade de uma intervenção espiritual, de uma ministração
mais profunda. E aí é onde eu entendo que vai entrar o pastor, vai entrar o terapeuta, ou seja, esse assistente vai ser uma grande ferramenta para terapeutas e pastores para auxiliar, inclusive, no seu processo de acompanhamento e aconselhamento. Então, se faz sentido para você, não perca essa oportunidade, porque eu liberei 3 dias, pensa só, 3 dias sem compromisso nenhum, para você entrar lá, você clicar, você começar a experimentar e, se fizer sentido, você adquire. Se não fizer sentido, tá tudo bem, sem problema. É só algo que me abençoou, que eu queria poder compartilhar com você. E ó, fico aguardando o seu depoimento muito em breve, que eu tenho certeza que muitos me buscarão depois para compartilhar como esse assistente abençoou a sua vida. Que Deus te abençoe e que Deus fale poderosamente ao seu coração. Um forte abraço. Paz.